Mas nós vamos ler a Bíblia, né? Não pode ficar fora. Romanos 15, versículo 17 e Efésios 5, versículo 15, 16 e 17. Nós vamos ler esses 4 versículos para podermos introduzir aqui o tema e falarmos de acordo com o que nos foi proposto aqui. Romanos 15, versículo 7. A Bíblia Sagrada diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Efésios 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos. Ok, os dias são maus, então a gente tem que pensar, a gente não pode ser insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Dentro dessa proposta de recepção, introdução e segurança, a gente quer chegar numa igreja acolhedora, onde os problemas não sufoquem a característica de uma igreja que acolhe, que abraça, uma igreja que as pessoas sintam bem estar aqui. Vamos orar uma vez mais? Querido Deus, abençoe a condução dessa reunião, as palavras aqui. Deus, prepare o ouvir, prepare o coração das pessoas presentes, daquelas que serão alcançadas posteriormente com essa palavra. Querido Deus, que venhamos a compreender a importância do papel que a equipe diaconal tem para com as reuniões de culto para a glória do Senhor. Amém. Podem tomar os seus assentos. Irmãos, o texto de Romanos fala, portanto, acolham. Acolham. É até comum, quando a gente tem uma equipe de recepção, a gente fala assim, vai fazer a acolhida, né? A acolhida é acolher, é receber, é abraçar, é dar as boas-vindas, é receber quem vem de fora. E o texto que nós lemos lá, Paulo está dizendo, acolham, abracem, sejam agradáveis, não é? Sejam simpáticos. Acolher é diferente de deixar de lado, de expulsar, né? Acolher é trazer para dentro, proteger, está debaixo da minha proteção. E isso no Antigo Testamento tem um significado muito forte. Quando alguém entrava na casa de uma pessoa que era acolhida como hóspede, a vida daquela pessoa era de responsabilidade do dono da casa. Porque senão a gente não entende quando vai ler a Bíblia, e tem duas passagens bíblicas que falam isso, quando um levita está na casa de um homem, e eles querem pegar aquele homem para fazer coisa errada, aquele homem fala, pega as minhas filhas. Gente, como que o camarada dá as filhas para que o visitante não seja agredido? E a outra passagem é a passagem de Ló, quando aqueles marginais sodomitas querem abusar dos anjos que estão na casa de Ló, Ló fala, não toque neles, porque eles estão debaixo da minha hospedagem, né? Aqui eu tenho filhas virgens. Gente, quem tem filha? Quem tem filha, moça? Max, pensa isso. Então a cultura hebraica, veterotestamentária lá do Antigo Testamento, ela é uma cultura que coloca um peso no ombro daquele que recepciona muito grande, né? Só para a gente ter uma ideia. Agora Paulo vem aqui falando para a gente em Romanos, acolham, recebam, estejam abertos. E ele fala uns aos outros. E aqui é interessante, equipe diaconal, porque a acolhida não é só para visitante de fora. Uns aos outros, né? Ô pastor, né? Ô diácono fulano de tal. E o interessante é assim, sabe o nome? Acolha essa pessoa, uns aos outros, né? Então a acolhida, é de casa. Vai, seu irmão, né?
Ah, é daqui. Ah, joga álcool, não é? Não, bem-vindo. Olha, hoje a gente ri com os olhos, né? Ri com os olhos, toca aqui, vai. Então acolham uns aos outros nesses momentos de encontros que nós temos. E Paulo está terminando a carta aos Romanos, e ele diz exatamente isso: como Cristo nos acolheu, braços abertos, sem julgamentos, querendo fazer o bem, não é? Como Cristo nos acolheu, dizendo: você quer? Então venha. Do jeito que nós fomos recebidos por Cristo, vamos receber uns aos outros. E aí Paulo encerra dizendo: para a glória de Deus. E aqui é interessante, porque quando você recebe alguém ali de maneira calorosa, alegre, quando você desempenha aquela recepção que a pessoa fala: gente, que gostoso sentir amado, é para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha o tanto que isso nos instiga a ver a importância do papel da recepção, da introdução, da segurança, do ambiente de reunião que a equipe diaconal proporciona para a igreja. Então, nesse aspecto, essa primeira referência que nós lemos aqui: acolham uns aos outros como Cristo, para a glória de Deus. A gente vai falar da recepção e da introdução. Segurança é o segundo texto, e a gente vai falar alguma coisa lá na frente. Não é novidade, a primeira impressão é a que fica. Se você chegar num lugar, fiz uma viagem, a primeira impressão é a que fica. Depois é difícil mudar, mas a primeira, né? E a primeira impressão de quem vem nas nossas reuniões, evangélicos ou não evangélicos, é a equipe diaconal. São os grupos de recepção. A identidade da igreja é demonstrada através dos grupos da equipe diaconal. Vamos dizer assim, num termo bem castiço, bem comum: a cara da igreja é a cara da recepção. Você quer conhecer uma igreja? Olha a recepção da igreja. Além do Assis e do Neldson, tem outro militar aqui? Não, né? Hoje está só os dois. O Cunha está recuperando a saúde e tal. Mas o militar, ele conhece o comandante do quartel e a tropa só de passar na guarda. Se o camarada que está na guarda lá, irmão Ciso, for um cara relaxado, e aí, chefia? Fuzil enferrujado, a recepção ali, a guarda, o chão está sujo, né? Então você entra no quartel, você faz a leitura: o comandante é relaxado, esse policial não fez a barba, esse camarada não é militar, é coisa nenhuma, a farda dele está toda desalinhada, a tropa aqui é ruim, pela recepção, né? Pela chegada. E assim é a igreja, né? Os irmãos alinhadinhos, com a identificação, aquele sorriso largo, aquela disposição em servir. Dá para saber se é uma igreja amorosa, acolhedora, se é uma igreja fria, uma igreja tão espiritual que não ama, porque tem gente espiritual demais, manta espiritual demais, que não olha nos olhos, que não dá a mão, que não ajuda, que não tem comunhão. É espiritual demais, né? Vive numa outra dimensão. Então, uma igreja acolhedora é aquela igreja que demonstra a identidade dela através do amor, da unidade, do desejo de servir. E não é só visitante: ah, esse é de casa, né? É de casa, mas vamos receber bem, a gente está ali para isso. Tem uma história que vocês conhecem, e alguns já me ouviram contando aqui, é aquela do garotinho que tinha leucemia, câncer no sangue. E ele, desde pequenininho, ele amava o corpo de bombeiros e foi crescendo, e quando chegou numa idadezinha ali, foi acometido de uma enfermidade, e era leucemia. A mãe liga para o comandante do bombeiro e fala assim: olha, o meu filho, contou toda a história clínica do menino, mas desde pequenininho ele fala que queria ser bombeiro.
E eu queria levar ele para visitar o quartel de vocês. Aí aquele comandante fala, vamos fazer algo diferente? Porque nós podemos fazer mais do que isso. Ao invés dele vir fazer uma visita, eu vou marcar uma formatura geral. Vai ter um desfile militar. E você vai trazer esse menino nesse dia. Aliás, você vai trazer, não, nós vamos mandar a viatura ir buscar esse menino nesse dia. Marcou a solenidade, a viatura chegou lá, pegou o menino, pensa, né, ele já amarelinho ali, os sintomas da doença, era irreversível, colocou o garotinho dentro da viatura, ele chegou lá, colocou ele lá no palanque de autoridade, aí desfile, aquelas coisas tudo, né? No final, quando iam passar incontinência ao comandante, puseram ele numa viatura, e o menino sorriu, sarou por um longo tempo, alegre, só falava naquilo. Determinado dia a mãe liga para o comandante de novo, olha, o senhor podia mandar um soldado aqui, ele está internado e está muito ruim, mas ele não para de falar nesse bombeiro, manda alguém aqui visitá-lo. Ele diz, nós podemos fazer mais. Desligou o telefone, ligou para o diretor do hospital e disse, coloque o garoto num apartamento que dá de frente para a rua e que tem a janela grande. No outro dia ele mandou uma escada a magiros, subiu até na janela, o menino não entendeu, de repente um bombeiro chegou lá. É aqui que está o bombeiro fulano de tal, era o nome do menino, né? Ele, eu vim trazer uma farda para você. Enfim, uma história triste, porque o menino acaba falecendo, mas ele teve os seus últimos dias, assim, realizado, porque o sonho dele era ser bombeiro. Ele entrega a farda para o menino sorri, veste a farda e vive até que ele parte para a eternidade. Mas o moral da história é que nós sempre podemos fazer algo mais. Nós sempre podemos ir além, não é? E essa é a premissa de uma igreja de servos. Uma igreja de senhores é uma igreja que vem a nós, não é? E não tem essa questão uns aos outros, acolham uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu posso fazer mais, eu vou ajudar mais. Então, nesse contexto aqui, irmãos, nós vamos falar acerca da recepção e da introdução. A importância do trabalho de vocês é que ela traz tranquilidade para o altar. A gente está pregando aqui sem preocupação com quem está entrando, com quem está chegando, com quem está sentando, porque é feito com muita responsabilidade. Nós já tivemos época aqui que toda hora vinha alguém incomodar. Nós já tivemos época aqui que os obreiros do altar tinham que sair para resolver problema toda hora. E sobrava até para o pastor, porque não tinha essa sincronia da recepção, equipe diaconal, com o altar, equipe do altar, né? Então hoje nós vivemos tempos muito bons, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é mesmo? Então nós vamos falar aqui sobre recepção. O que é a recepção? É a ação de receber, de recepcionar, de dar as boas-vindas, de fazer com que as pessoas sintam percebidas, né? Então é aquele primeiro instante ali em que a pessoa é acolhida. Agora, para compor uma equipe de recepção, um grupo de recepção, temos que ter responsabilidade. Nós temos escala, né? Nós temos compromisso. A gente precisa realmente falar assim, eu tenho que estar lá, não posso. Então eu vou ver alguém para fazer as minhas vezes, né? E simplesmente, eu não vou, eu não posso. Essa percepção de valorizar aquilo que nós fazemos, ela é muito importante. Tem gente que faz coisa importante e não valoriza. Tem gente que faz coisa simples e valoriza. É importante valorizar o que nós fazemos, principalmente quando ela tem muito valor. E a recepção, ela precisa ser reconhecida assim. E tem um preço, né? Chegar primeiro, identificado, às vezes com uma roupa, fica lá em pé. É importantíssimo ter papel e caneta. Anota aqui, deixa eu ver.
Fulano, tem caneta aí? Se é que hoje em dia é tudo, às vezes, smartphone, né? Nem anota no papel e caneta, mas abre uma notas aqui e faz a anotação. Agora, os componentes dos grupos de recepção precisam de ter mecanismos, talvez para anotar um telefone, um pedido de oração, alguma coisa assim mais, não é, célere. Deixa eu ver, deixa eu pegar uma... Tem papel aí, fulano? Não, a canetinha e o papel já estão aqui no bolso, arrumadinho. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai era um porteiro do velho templo, do templo antigo. Ele tem até uma história interessante, porque a Leila era recepcionista, meu pai, e o João Roberto era componente do grupo de recepção do meu pai, né? E foi ali na porta que a Leila e o João estão, né, recepcionando, receberam um ao outro, né? E acabaram recebendo direto. Então, tem uma história interessante assim. Meu pai era líder de uma equipe de grupo de recepção da época, e a Leila e o João lá, eu quero trabalhar naquela equipe, e Deus fez a obra e acabou funcionando, né? Então fica a dica. Mas é importante que tenha condições de fazer o que tem que ser feito com bastante excelência, né? De maneira calorosa, alegre, com objetividade, tendo o alvo de servir a pessoa, dizendo, eu posso fazer algo mais, né? O que é que eu posso fazer para essa pessoa? Todo mundo gosta de ser bem recebido, ser chamado pelo nome. Tem algum nome mais bonito do que o seu? Fala sério. Não tem, não é? O nosso nome, como é bom ouvir o nosso nome, não é? É o meu nome, ô fulana, ô fulano, ô fulano. Então, não, mas não é visitante. Fala o nome, né? Dê um sorriso. Ô irmã fulana de tal, irmão fulano. Isso é bom, é uma maneira da gente acolher um ao outro, né? Olhar nos olhos. Hoje tem esse protocolo aí do álcool e tudo, mas a gente dá ali, né, dá um jeito, encosta o cotovelo, o braço, mas é importante demonstrar esse calor na recepção através disso daí. Uma outra coisa, queridos, sempre tem que haver alguém atento na recepção, sempre. Lá, o Israel está lá, ouvindo, mas está lá na porta, não é? Tem que ter pelo menos uma pessoa ligada. O culto está bom, e de repente pega geral e tal, e todo mundo desliga. É um perigo. Sempre tem que ter alguém ligado na recepção. Os visitantes chegam, não sabem onde é banheiro, não sabem onde tomam água, não conhecem a liturgia do culto, não é? E não conhecem nem o ambiente. Aí nós entramos para o segundo passo, que é a introdução. A recepção é a acolhida dele da rua para dentro. Eu estava até pensando hoje à tarde, quando a gente estiver aqui em cima no templo, vai ter condição da equipe de recepção ficar até lá embaixo, porque vai ter um jardim ali antes da escada, né? Então, naqueles dias de lua, bonito, a equipe, em vez de ficar lá na porta, pode ficar lá no pé da escada, lá no portão. Bem-vindo, Deus abençoa, pode entrar, não é? Se o tempo naturalmente permitir isso. Agora, passou esse processo da recepção da pessoa, aí nós entramos em que é um ponto, equipe diaconal, é um ponto sensível, que eu acredito que nós ainda podemos melhorar bem nessa área, que é o seguinte: quem não é da igreja, quem não é membro aqui da igreja local, ele chega perdido, como diz, igual o cachorro em tiroteio. Vai para lá e fica desesperado, é igual cego em tiroteio, né? Cachorro em canoa e cego em tiroteio. Então fica perdido, não sabe o que faz da vida. Se entra, se espera, se está cantando o hino, se é hora da oração, onde é o banheiro. Então, ao perceber isso, tudo bem, está precisando de alguma coisa? Aguarda aqui que eu vou arrumar um local para a família. Introdução é o ato de acompanhar a pessoa da recepção até ele estar confortavelmente sentado em algum lugar. Por exemplo, é um obreiro. Sou pastor. Não, nós vamos levar o senhor lá nos obreiros do altar. Me acompanhe, por gentileza. Não é?
Então, essa introdução, ela é interessante porque ela compõe o processo da recepção. E às vezes as pessoas, a gente está aqui na frente, elas chegam ressapiadas, né? Ficam todas assim, bem temerosas, porque fica olhando, aí a família tem 3, 4, ou é o casal, será que vai ter lugar? E se a gente for lá na frente e não tiver banco, a gente voltar e ver todo mundo de frente, para quem é estranho, isso aí, nem todo mundo tem facilidade. Então a equipe de recepção, ela agora, através da introdução, e aí pode ter dentro do grupo pessoas próprias para isso, vocês fazem a recepção, e esses irmãos e irmãs vão fazer a introdução, de uma maneira discreta, né? De uma maneira assim, bem tranquila, que não chama atenção. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Pode vir, não. Vai lá, fala, me acompanhe, por favor. Não é? Então é importante esse processo de orientar a pessoa quanto a banheiro, onde tem água. Às vezes tem que trocar uma criança. A gente está num processo aí de fazer um berçário, né? Não, tem um berçário ali, vai ter um micro-ondas para esquentar uma mamazinha, papinha, e vai ter isso e aquilo. É importante essa introdução das pessoas para que elas realmente sejam orientadas, né? A introdução é aquilo que vai além da recepção. É deixar a pessoa confortavelmente assentada. Eu disse que até aqui era a gente repetir alguns conceitos que nós já sabemos. Não tem nada de novo. Todo ano, e tem ano que às vezes a gente faz uns slides até mais apresentáveis, com figurinha, mas para não ficar repetindo isso, a gente está mais conversando mesmo. Agora, nos tempos atuais, a gente precisa pensar muito sobre a segurança. E é nisso aqui, irmãos, que nós queremos pensar, conversar e chegar aqui em um acordo, de maneira que a gente tenha mais segurança. O versículo que nós lemos, 15 do capítulo 5, fala: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Tenham cuidado. Tenham cuidado. E o texto continua dizendo: vivam não como tolos, mas como sábios. E aí diz: porque os dias são maus. E continua dizendo ainda: não sejam insensatos. Então a gente tem que ter cuidado, não pode ser tolo, não pode ser insensato. E por que, Paulo? Por que tudo isso? Porque os dias são maus. E se já era mal há 2000 anos atrás, a Bíblia fala que a maldade haveria de aumentar. Imagina hoje, irmãos, o tanto que a maldade assola. E eu comecei a lembrar algumas situações que nós já vivemos aqui na igreja local, e algumas situações também que a gente vivenciou agora há pouco aí na internet, de coisas nas igrejas, durante o culto, durante reuniões de oração, né? E aí assim, vamos pensar um pouco, e até assim de uma maneira sábia e não tola, mas vendo tanto que os nossos dias são maus, e o tanto que a gente corre risco em cada reunião. Irmãos, cada reunião que a gente corre, nós estamos expostos. Nós estamos na linha de frente, em cada reunião que nós participamos. Então assim, esse ponto de segurança, pastor, aí nós vamos ficar amedrontados. Não, nós vamos ficar preparados. Preparados, né? Pessoas com problema mental ou espiritual. Uma vez, depois da escola bíblica dominical, eu e o pastor Moisés estávamos conversando, chegou um homem forte, barbudo, revólver na cintura, dizendo: eu vim aqui matar o pastor. Ele estava endemoniado. Oramos, ele caiu endemoniado com o revólver na cintura, dizendo: quem é o pastor? Eu vim aqui matar o pastor. Um baita de uma legião na vida daquele homem, né? Ficou liberto. Nós ministramos, mas ele veio. Se nós não tivéssemos espiritualmente preparados, né?
Fomos na casa dele, oramos lá, ficou endemoniado de novo, mas ele entrou na igreja armado e disse: eu vim matar o pastor. Nós tínhamos aqui um moço que frequentava a igreja com um problema mental, e ele apaixonou por uma das jovens da igreja. E ele andava com uma armazinha de plástico, só que ninguém sabia, e ele seguia essa irmã. Aí eu falei: pronto, e agora? A gente teve que chamar a polícia, ele foi abordado. Então, questões espirituais e mentais, a gente está susceptível. Eu estava vendo, agora há pouco, uma cena, porque eu pesquisei na internet, um rapaz com problema mental, não gostou do hino que estava sendo cantado e veio para frente com uma faca. O que é isso? Todo mundo pegou a mãe. Não, gente, ele tem problema, tal, delegacia, tudo. O hino ruim, deve ter ficado triste e tudo. Mas para que levar uma faca, né? Olha só, né? Mas são transtornos. E ele veio porque, de alguma maneira, aquele hino incomodou ele, ou a demência, ou talvez espiritual junto. Né? Tem o vídeo na internet, ele vindo com a faca, não vamos botar aqui, mas assim, para os irmãos terem uma ideia disso daí, tá ok? Então, nas nossas reuniões, nós estamos sujeitos a essa situação aqui, e eu acredito que tem mais histórias aí que os irmãos poderiam falar também. Roubos e furtos. Nas nossas reuniões aqui, às vezes alguém entrou com atitude suspeita, é o descuidista. Pega a Bíblia, pega a carteira, pega a bolsa, porque nem todo mundo que vem aqui vem para cultuar. Tem olheiros que vêm aqui para ver onde fica o som, se tem alarme, como é que ele faz para entrar. A reunião é aberta, 500 pessoas, 1000 pessoas. Então, olha que interessante, né? Pastor, o senhor anuncia aí, é que eu fui no banheiro e deixei meu celular no banco e alguém pegou. E não vai devolver. Não é? Porque nem todo mundo que vem no culto vem cultuar e nem todo mundo é irmão. Então, a gente precisa estar atento. Ô irmão, leva seu celular, você deixou aqui, ó, vai lá. Não leva, não deixa aí não, é perigoso. Vai que uma criança pega e deixa cair, né? Aí a gente fala assim. Porque é uma realidade que nós vivemos agora. Várias vezes os irmãos policiais, pastor, entrou um camarada, né? E aí alguém da segurança acompanhou ele e ficou lá no pátio perto dele. Logo ele desconfiou e foi embora. E outros que viram e depois à noite o alarme disparou. Ah, meu Deus, o pessoal lá da segurança, olha o alarme, não tem ninguém lá não, manda a moto ir lá, né? Então, são pessoas que frequentam as nossas reuniões e nós precisamos nos precaver dessa situação aqui. Aquele motociclista que compõe aí a Honda, vocês já viram ele? Aquele motociclista? Airbag, som. Todo mês estava roubando um carro, principalmente os que ficavam mais longe. Ele compõe a segurança da igreja. Estamos em paz, né? Cada noite que ele está aí é 80 conto, que a gente tem que pagar para ele, 80, ele vem na moto dele, fica bom, fica até o final. Enquanto não fecha tudo, ele ainda acompanha o Caleb ou a Cida até o final, né? É muito bem pago. Então, são realidades que nós vivemos agora. Porque a gente poderia, não, irmãos, vamos escalar um irmão. Ele não está cultuando. Aquele moço é um profissional, não é nem da igreja, né? Então, você vai jogar um irmão. Enfim, então são situações que nós somos obrigados a vivenciar. E é uma realidade, sim ou não? Não é uma realidade? Vai sair do carro, né? Vê se trancou, orienta os irmãos, está andando, viu o vidro aberto, e por aí vai. É uma realidade que nós vivemos nos dias atuais. Agora, isso aqui é sério, e eu aqui até trouxe um vídeo aqui, e agora eu tenho uma sequência de alguns vídeos que eu quero passar para os irmãos, que o risco que nós estamos vulneráveis. Preste atenção aqui, queridos. Alguém vem no culto, talvez até tentando reconciliar, mas tem vida torta. Aí outro quer vingança. Ele está lá na igreja dos crentes, lá
tranquilo. Pode chegar lá e executar, né? Então é um risco muito grande que nós precisamos estar atentos. E aqui, assim, precisamos orar para Deus salvar mais policiais, né? Pessoas com porte de arma e pessoas que tenham uma vivência, porque ele trabalha com aquilo. Ele bateu o olho, ele sabe. O Alcísio, o Valmei, os irmãos açougueiros aqui, ele fala, isso aqui é picanha, isso aqui é fraldinha, isso aqui é colchão mole, isso aqui é alcatra, porque são empresários no ramo de carne, né? Então o policial, ele fala, opa, esse cara não tem, né? Pode até enganar, mas ele não, é um cidadão. Esse cara, ele não me engana. A experiência acaba dando essa atenção aqui. Eu vou passar um vídeo aqui, eu quero pedir o Mirando aqui, a nossa equipe de mídia. Aconteceu no dia 15 de dezembro passado. Eu vou passar alguns vídeos desse dezembro, janeiro e fevereiro. Só de dezembro para cá. Eu não peguei coisa antiga, não. Tá? Olha o que aconteceu dia 15 de janeiro, durante um culto. Tá no jeito aí, irmão Miranda? Coloca para nós, por gentileza. Tiroteio durante transmissão ao vivo de culto. Tiroteio durante a transmissão de culto. Olha como é que foi isso. Só falta projetar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Irmãos, pastor, mas para que passar isso? Para assustar, não. Os dias são maus, não sejam tolos. A gente não leu lá na Bíblia? Estejam preparados, não seja insensato. E se acontecer? Né? Áudio, põe mais som. Não, sério, teve desespero, corre, inclusive entre os fiéis. Ah lá, essa é a imagem do local. Tá, louvor. A transmissão segue ao vivo, de repente, vai vendo. Que você vai ouvir, não é nem efeito sonoro, tá? Ali, começou os tiros, a movimentação, a correria começa, a confusão, o desespero. Fernanda Trigueiro. Dudu, o culto estava lotado, era o culto especial do domingo à noite, quando realmente, Dudu, aconteceu esse tiroteio. Olha só a situação, teve muito corre-corre, muitas pessoas estavam ali dentro dessa igreja evangélica que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Estava um dos principais ladrões de caminhões da região. Ele chegou a ser preso, estava em liberdade há pouco mais de um mês, inclusive hoje ele iria pegar a tornozeleira eletrônica porque teve o benefício do regime semiaberto. Ele estava por lá quando, segundo as investigações, pelo menos 4 homens em uma moto e um carro chegaram já atirando contra esse homem. Foram 8 disparos em direção a ele. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio irmão, que colocou o homem ferido dentro do carro, levou ele para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia agora investiga o caso, mas, é claro, o delegado responsável aí por esse caso não tem dúvidas de que se trata de uma execução. Exatamente porque nada foi levado desse suspeito, né, do suspeito que já tinha envolvimento com o mundo do crime e que também, segundo informações que testemunhas disseram, quando os atiradores chegaram, eles não disseram nada, só deram realmente esses 8 disparos em direção a Maicon Oliveira dos Santos, que tinha 31 anos de idade. Na manhã de hoje, tá bom, Miranda, deve continuar essa investigação para tentar identificar... Ladrão de caminhão, talvez até buscando a reconciliação. O irmão que levou ele para o hospital, talvez irmão, com certa vida, né? Mas só que vida torta, bagunçado, né? Os outros vieram de moto e carro, já entrou atirando, e imagina, né? Executar o camarada, com, acho que 8 tiros, se eu não me engano, falaram ali, né? Imagina num culto uma situação dessa. Vingança, execução, né? Sem contar aquelas situações de roubo, de furto, de demônio, de problema mental que a gente viu lá atrás. Então, esses são os dias que nós vivemos. E a gente precisa estar atento. Uma outra situação, drogas. Drogas. Pessoa drogada, né? Vê a porta da igreja, do templo aberto, tem reunião, é círculo de oração, é tarde da bênção, culto, entra,
que foi o que aconteceu com a mãe do Delino Marçal. Não é? A mãe do Delino Marçal foi exatamente... Vocês viram isso aí na mídia? Viram? Que situação terrível. Camarada drogado, nu, andando pela rua, viu a igreja lá e o portão não estava aberto. Não estava aberto. Isso aqui é interessante. Tem um vídeo ali de uma reportagem, Miranda, coloca ela, por favor, o de drogas, que eles explicam como que aconteceu, para a gente ver que não foi assim, estava tudo aberto e entrou. Não foi, não. Pelo menos é o que essa reportagem Lília aqui mostra. está inconsolável. Muito difícil. Muito difícil ver minha avó na situação que nós chegamos aqui para ver, né? Muito revoltante. Não é fácil, né? Porque ela estava na igreja orando e um indivíduo vem e faz uma maldade dessa. Muito difícil. Neta da vítima. Odete Rosalina Machado Aí, ó. da Costa tinha 82 anos e era pastora. Ela estava orando quando um homem identificado como Mateus Macaúbas Lima Santos, de 22 anos, invadiu a igreja. O homem estava totalmente nu e descontrolado. Eu não pedi minha mãe por doença, por nada. Tiraram, cara. O cara veio e tirou. Um louco. O vizinho aqui da igreja contou que era por volta de 5 horas da manhã quando ele acordou com um forte barulho. O vizinho mora ali, a janela do quarto dele, e ele escutou o barulho de quando o Mateus chegou e tentava 5 tirar da esse portão manhã, do trilho. oração de Como ele madrugada. não conseguiu, decidiu então pular o muro. Aqui estão as marcas muro não estava dos aberto, pés o do portão. criminoso. A Odete estava lá dentro, junto com outro membro da igreja. Eles estavam orando, era uma campanha de oração para esse começo de ano. E o Mateus quebrou aquela porta ali da entrada e começou a quebrar tudo dentro da igreja. Assustados com essa invasão, Odete e o homem que estava junto com ela, orando, tentam segurar o Mateus, mas em vão, porque ele pega um pedaço de pau e bate na cabeça da Tá Odete. bom, Miranda. O homem sabendo aí que os não irmãos já iria sabem, conseguir bateu segurar. até que ela foi levada, mas já não resolvia mais. Mas o que é assustador aqui? 5 horas da manhã, portão fechado, a porta encostada, ele pulou, quebrou, entrou e começou a fazer isso. Então, irmãos, esses são os dias que nós vivemos. E nós não podemos ser insensatos, né? Não, irmão, mas nós oramos, era 5 horas da manhã, eles estavam orando, eles não estavam no forró, não é? Então nós precisamos vigiar, porque a Bíblia fala que a vigilância vem antes da oração. Vigiai e orai. Não é ser desconfiado demais, não, é ter segurança, não é? É ter segurança, fazer as coisas com responsabilidade, porque imagina um ambiente desse aqui que não tem rota de fuga aqui na frente. Não tem, né? Depois vai ter uma escada ali, vai ter saída para todo canto. Hoje não. Então, às vezes, uma percepção, camarada descendo nu, alguma coisa ali, irmão, encosta a porta da igreja. Olha o recepcionista ligado. Encosta o portão, tranca aí, chama ali, fica lá 3, 4 homens ali e acabou. Então precisa estar atento, porque um detalhezinho quebra o laço. Né? Uma percepção. Então a gente está conversando aqui, exatamente avaliando esses tempos. Enfim, não é? 5, campanha de oração de madrugada. Olha que demônio, que coisa terrível essa daqui. Mas vamos aqui para a gente ver uma outra situação. Essa situação aqui é interessante, ocorreu no dia 17 de janeiro. A mãe do Delino, 14 de janeiro. A mãe do Delino, eu acho que foi 7 de janeiro, né? Foi bem no início do ano, campanha, dia 14 de janeiro, a mãe do Delino. Essa aqui, dia 17 de janeiro desse ano. O que aconteceu nesse caso aqui? Uma pessoa estava fugindo, perseguida por bandidos. O que está aberto? A porta da igreja. O que ela fez? Entrou. Os caras entraram atrás, lá em Cáceres, no Mato Grosso. Vamos ver rapidinho um pedaço dessa reportagem? Então, assim, para a gente 7 pensar. pessoas foram baleadas durante um culto 7 evangélico pessoas. ontem em Cáceres. A Polícia Civil vai começar a ouvir as testemunhas para identificar os criminosos.
Foram 7 pessoas baleadas durante uma perseguição no bairro Coab Velha, em Cáceres. Entre elas, um bebê recém-nascido e 2 adolescentes. Testemunhas contaram à polícia que 2 homens em uma moto perseguiram uma mulher quando realizaram os primeiros disparos. Ela correu em direção a um culto religioso e as outras pessoas foram atingidas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso. 6 foram atingidos. Tá bom, Miranda, só a ideia aqui. Né? Pegar a introdução, depois vai mostrar cenas e tudo, não interessa. Alguém fugindo de bandidos, uma mulher fugindo de 2 camaradas de moto. Né? Vai saber por quê, podia ser até a própria polícia. Nós já tivemos aqui um camarada, qual a equipe que estava? Agora que me ocorreu, quem estava no dia, um camarada que entrou aqui todo estabanado e a polícia estava atrás dele. Alguém lembra disso? Não? A irmã Helena teve uma situação dessa, um camarada entrou todo assustado, não, deixa eu ficar, mas que foi, né? Daí a pouco a viatura, está procurando um camarada. Então assim, a porta está aberta, olha que esconderijo, chegou, entrou, sentou no meio dos irmãos, rota de fuga. A mulher, sabe lá por quê, fugindo dos motociclistas, porta do templo aberta, entrou, os caras já chegaram atirando. 7 pessoas alvejadas, né? Então esses são os tempos maus, os dias maus que nós vivemos, e nós precisamos ser, aqui é uma reunião de obreiros, diaconal, nós não vamos falar isso no culto de domingo, mas obreiro, né? Nós somos obreiros, e alguma coisa acontecendo, nós estaremos aqui. Vamos deixar de cultuar, de ir no banco, de abrir o portão de casa, né? Quando a gente abre o portão de casa é em oração, sim ou não? Saiu. E quando a gente entra, amém, né? Os dias são maus e a gente precisa atentar para essa realidade. Pessoa procurando abrigo, fugindo de outra coisa, e a equipe de recepção, a segurança da reunião, precisamos estar atentos de alguma maneira nisso daqui, né? Por fim, agora, muito recentemente, nós tivemos no dia 7 de fevereiro, lá no Paraná, um movimento político mais parecido com anarquia mesmo, vandalismo, né? Ainda que a causa fosse justa, digamos, eles estão requerendo, mas ninguém tem direito de invadir culto, missa, nem terreiro de macumba, ninguém tem direito, cada um faz o que quer, não é? O padre lá rezando a missa, e de repente a turma chega e vai entrando com bandeira e gritando e falando. E a gente precisa estar preparados para isso. Viu algum movimento, alguma coisa já? A gente já isola, encosta, não é? Eu quero mostrar isso aqui, 7 de fevereiro, agora, fresquinho. Por gentileza, Miranda, coloca esse vídeo aí para os irmãos verem. De volta ao Brasil, a Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica durante uma missa. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista. A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. Nós temos todo o direito, né, de ter a nossa paz aqui, tranquilidade para fazer as nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje atrapalhou a nossa missa aqui, a primeira vez. O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas. Estamos no ano eleitoral. Essa polarização, direita e esquerda, pró-igreja e anti-igreja, né? Alguém no culto começar a falar a palavra de ordem, igreja fascista, isso, aquilo, é uma realidade. E nós é importante estarmos com o espírito preparado, porque se acontecer, a gente sabe que pode acontecer. Teve que interromper a celebração religiosa por conta de vandalismo.
Isso é um absurdo numa situação dessa. Agora, nós precisamos estar atentos, não é? Como igreja, como equipe de obreiros, de tal maneira que se algo assim acontecer, irmão Alcísio, irmã Angelita e toda a equipe, nós assim não vamos, não, os nossos dias são maus, vamos resolver isso. Calma aí, né? Isso acontece, olha quanta história. Eu peguei de dezembro para cá. Se você for botar na internet, é tanta coisa. E nós não podemos fechar os olhos colocando uma peneira para tampar o sol. Os nossos dias são maus. E se tem uma entidade perseguida, é a igreja, é o povo de Deus, né? Seja por demônio, seja por bandido, seja por ideologias contrárias à nossa fé. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, e aqui eu já encerro, né? Só para a gente ter uma ideia dos dias atuais que nós vivemos. A importância da recepção, a sintonia do papel de vocês com o altar é fundamental, a tranquilidade da nossa reunião, né? Como que as coisas fluem, acontece, o Espírito Santo opera. Agora nós estamos numa guerra. A gente precisa estar precavidos e preparados para essa situação. E aqui, oração. Antes da equipe entrar na escala, durante o período que a equipe estiver na escala, depois que a equipe terminou a escala, não deixe de orar. Porque não é brincadeira fazer a obra de Deus, irmãos, né? Ah, não, eu vou dar aula para as crianças. Pode ter um problema, uma criança está lá, o pai chega endemoniado, a criança cai, bate a cabeça. Então o que nós fizermos aqui, não tem nada aqui que não seja espiritual. A gente precisa de ter esse discernimento. Ah, não, eu não vou pregar. Ah, não vou dirigir o culto. O meu grupo não vai cantar, eu não vou fazer. Quem disse que tem alguma coisa aqui que não é espiritual? As boas-vindas, o sorriso, né? O calor da recepção é espiritual. E nós precisamos dessa cobertura de Deus, do Espírito Santo, porque não tem nada que dá jeito. Agora, Deus nos dá sabedoria para a gente cercar algumas coisas, estratégias. Estratégias, a gente tem que ter essa estratégia, né? Não, fica um no pátio, vai lá, aquele camarada suspeito, fica de olho, fica de olho. Foi no banheiro e não saiu, vamos lá ver o que está acontecendo. Então nós precisamos estar ligados nessa situação. Agora, acima de tudo, ligado com Deus, com o Espírito Santo, uma vida de oração. Não tem nada que nós fazemos como igreja que não seja espiritual, de maneira que o inimigo ele pode tentar armar, mas ele vai ser envergonhado, porque maior é o que está conosco. E outra coisa, nós somos realistas. Nós não vivemos utopia, nós não vivemos um mundo, nós estamos fora do Éden, nós saímos do paraíso, aqui fora o pecado, o mundo jaz no maligno, então nós estamos em território alheio. A igreja vai voltar para o paraíso, a igreja vai voltar para o céu de Deus, lá sim, aqui é luta, aqui é tribulação. E a equipe diaconal precisa estar preparada. E aí eu chamo os irmãos para a oração, né? Talvez o grupo, um propósito de oração, de consagração, de jejum. Gente, semana que vem a gente assume, vamos orar. Vamos continuar orando, cada dia da semana uma hora de madrugada, cada dia da semana um está em jejum. Vamos lá para assim dar tudo certo, a gente, né? Abençoar vidas. E entendendo que a equipe diaconal, com os seus grupos de recepção, é um grande grupo de comunhão. Aqui é uma família dentro da família, né? Aqui há interação, aqui um cuida do outro. Acolham uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então essa recepção, queridos, ela precisa vir entre nós. Né? A gente ser camarada, amigo, considerar o irmão, de maneira que ainda que alguém precise sair de um grupo de recepção, fala, não, eu não quero sair, essa turma é boa demais, né? Meu líder, é bom compor, porque a gente vai realmente ser essa igreja que nós precisamos de ser.
Uma igreja que tem o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo e que faz a obra de Deus com excelência. Amém, irmãos? Então, assim, a gente começa o ano, né, trazendo aqui esse bate-papo sobre a responsabilidade do obreiro e uma série de coisas. Deus já tem falado nas nossas reuniões, no nosso seminário, né, nas ministrações que têm sido feitas para a igreja. E a bem da verdade, irmãos, assim, não é todo mundo. A gente precisa de ter a compreensão, irmão Alcísio, pastor Leandro, nós precisamos ter a compreensão que igreja é um hospital. Então, um hospital tem a equipe que trabalha, tem um médico, tem um enfermeiro, tem a equipe que serve, mas a maioria das pessoas são enfermas, são doentes. Então nós precisamos de ter uma percepção, mas fulano não trabalha, ele é um doente, ele está em recuperação, né? Agora, ou eu sou saudável, estou curado e trabalho, ou eu sou um paciente que preciso de ser atendido, né? Porque às vezes também nós criamos aquela visão de uma igreja, não, todo mundo, não, a igreja é uma UTI. Tem gente que está longe, o batimento cardíaco dele, né? Pressão lá embaixo, quase morrendo espiritualmente, e a igreja está ali, acudindo, aplicando adrenalina no pulmão, massageando o coração, e tem aqueles que estão lá trabalhando. Então nós da equipe diaconal e os obreiros do altar, somos os oficiais da igreja. Quem vem aqui? Agora dependemos do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, que o Senhor nos guarde ao longo desse ano de 2022 e que a gente venha fazer para Deus com muita excelência, oração e comunhão entre nós, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer aqui uma oração. Deus abençoe, e eu gostaria muito que nós desenvolvêssemos essa cultura em que um cuida do outro, tá? Um cuida do outro, não é só receber, não, um acolhe o outro. Que bom que você veio, rapaz, né? A gente se recepciona, o que o Israel fez ali, né? Ele recepcionou a gente que é da igreja, então a gente recepcionar um ao outro e juntos receber aqueles que não congregam aqui. Vamos orar? Levante a sua mão comigo. Querido Deus, o Senhor nos levantou como igreja para esse tempo, Pai. Deus amado, e é nesse tempo que nós vamos te servir. É nesse tempo que nós daremos o nosso melhor para o Senhor. Nós não vamos fazer o mínimo, nós não vamos fazer só aquilo que foi pedido. Nós faremos, ó Deus, algo mais para a glória do teu santo nome. Eu quero te bendizer pela equipe diaconal, por cada homem, por cada mulher. Deus, o Senhor tem levantado obreiros nessa igreja, e eu quero abençoar agora a vida de cada um. Deus, livra-nos de todo mal, mas nos dê coragem para enfrentar esses dias maus que nós vivemos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e te pedimos. Amém. Deus abençoe. Tome o seu assento.